Amados, muito bom dia. Hoje é dia 30 de agosto do ano da graça de 2024. Sexta-feira também vamos terminar a nossa sequência de reflexões, neste caso no texto de Marcos capítulo 9, a partir do versículo 14, onde encontramos este episódio em que o Senhor Jesus Cristo, apesar de estar a lidar num ambiente de ausência de fé ou de fragilidade de uma fé que não respondeu como deveria ter respondido, no caso dos discípulos, noutros casos era uma fé inexistente, mas apesar disso o Senhor Jesus, soberano, poderoso, agiu e curou e libertou aquele menino, agiu em soberania sobre a vida daquele menino e o libertou. E este foi um sinal sobrenatural que naturalmente impressionou aqueles que ali estavam presentes. Mas, como bem entendemos e percebemos, não foi e não é através destes sinais que a nossa fé é plenamente restaurada. Eles podem, de facto, nos ajudar e vão nos ajudar a compreender quem Jesus é, a forma dele agir, mas, perdão, fica para mim muito evidente que antes deste episódio, quando Jesus desce do Monte da Transfiguração com Pedro, Tiago e João e os exorta que não deveriam partilhar aquelas coisas que tinham visto e experimentado até ao dia, lá no versículo 9, ele diz, não divulguem as coisas que têm visto até ao dia em que o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos. E curiosamente, depois deste episódio com a libertação deste menino, como resposta ao pedido daquele pai, no versículo 30, depois deste evento, o Jesus ensinava aos discípulos que o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens e o matarão, mas 3 dias depois da sua morte ressuscitará. Ou seja, o Senhor Jesus sempre foca todas as coisas para aquele momento, esse sim absolutamente importante e fundamental, o momento em que o Senhor Jesus iria à cruz, iria morrer, seria entregar por nós, mas que 3 dias depois iria ressuscitar, o túmulo ficaria vazio e ele, assim dessa forma, mostraria a todos o seu poder sobre todas as coisas, venceria a morte e, lá nós teríamos a nossa fé alicerçada, como acontece. Podem acontecer muitos milagres à nossa volta, podemos ser expostos a muitos sinais sobrenaturais. Mas o que de facto vai fazer toda a diferença na nossa vida é a compreensão daquilo que Jesus fez por nós. E o que Jesus fez por nós na cruz é muito mais do que os milagres que ele realiza, que são, obviamente, extraordinários e são extensão da sua graça sobre nós, são manifestação do seu poder. Mas lá na cruz, sim, lá nesse lugar, nós precisamos ter os nossos olhos colocados e precisamos de entender o que isso significa para nós. Os discípulos estavam com muita dificuldade em compreender. Aliás, o versículo 32 diz mesmo: eles, contudo, não compreendiam isto e temiam interrogá-lo. Estava a ser difícil compreender que aquele que estava ali com eles, aquele que operava estes milagres, iria ser entregue, iria morrer numa cruz e que iria ressuscitar. Mas é lá, nesse lugar, que a nossa fé precisa de ser alicerçada. Se Jesus Cristo não tivesse morrido por nós na cruz, se ele não tivesse se entregue amorosamente por causa do nosso pecado, se ele não tivesse feito esse ato de justificação sobre nós, se ele não tivesse ressuscitado dos mortos, a nossa fé era vã, mesmo vendo Jesus a fazer milagres. Mas lá na cruz, o nosso coração precisa de estar focado, porque é lá que tudo muda, tudo muda. Precisamos de ter os nossos olhos espirituais completamente focados na cruz. E tudo aquilo que acontece à nossa volta, tudo aquilo que Deus faz acontecer à nossa volta e na nossa vida, precisa de ser entendido e visto através dos olhos da passagem do Senhor Jesus Cristo por aquela cruz, da passagem de Jesus de Cristo por aquele túmulo que ficou vazio e após aqueles dias o Senhor Jesus Cristo ter ascendido aos céus com a promessa que haverá de voltar
mas que até lá não nos deixaria sozinhos, cuidaria de nós, estaria connosco todos os dias. É para lá que nós precisamos ter os nossos olhos, porque é lá que tudo muda na nossa vida. O meu desejo, a minha oração é que todos nós possamos compreender que mais do que sinais sobrenaturais da intervenção de Jesus através de milagres, nós precisamos da salvação que só encontramos em Jesus Cristo. E essa salvação foi alcançada na cruz. Essa vitória sobre a morte está representada num túmulo vazio e que o nosso viver diário é um viver diário de esperança porque Jesus Cristo vai voltar. Que todas estas verdades possam tocar e transformar o nosso coração diariamente. É a minha oração, o meu desejo para mim e para todos vós. Um forte abraço, um fim de semana abençoado. Vamos continuar a cuidar-nos em oração e até que o Senhor nos permita nos encontrarmos outra vez. Fica o meu abraço. Bênçãos do Pai.